a ciência, a psicologia e a depressão. É muito comum nos círculos evangélicos hoje falar que a maioria das doenças, como toque, crise de ansiedade e depressão, se tratam apenas de mudanças hormonais e uma série de problemas químicos e biológicos. Sobre isso, eu falarei ponto a ponto. Em primeiro lugar, assumir isso é dar um salto lógico em direção ao método científico que cai no problema da indução. A ciência não pode provar nada com toda a certeza, e a psicologia, por ser comportamental, só pode nos dar diagnósticos também indutivos. Até mesmo o filósofo ateísta Bertrand Russell fala sobre a ineficiência da ciência em produzir qualquer conhecimento válido devido ao problema de afirmar o consequente. Ele diz: todos os argumentos indutivos se reduzem, em último caso, da seguinte forma: se isto é verdadeiro, aquilo é verdadeiro. Ora, aquilo é verdadeiro, portanto isso é verdadeiro. Claro, esse argumento é formalmente falacioso. Suponha que eu dissesse: se pão é uma pedra e pedras são alimentos, esse pão me alimentará. Ora, este pão me alimenta, portanto ele é uma pedra, pedras são alimentos. Se eu promovesse um argumento como esse, seria certamente taxado de tolo. Contudo, ele não seria fundamentalmente diferente do argumento no qual todas as leis científicas estão baseadas. Bertrand Russell fala isso em seu livro The Problems of Philosophy, Oxford University Press, 1998. Depois, então, nós vemos o seguinte sobre isso, né? Dave Hume também demonstrou a possibilidade do método científico em nos dar impossibilidade do método científico em nos dar algum conhecimento devido ao problema da indução. O problema é colocado mais ou menos assim: suponha que você nunca tenha visto um cisne negro. Você teve apenas 3 experiências com cisne na sua vida. Na primeira você viu 5 cisnes e todos eles eram brancos. Na segunda você viu 100, todos eram brancos. Na terceira você viu 50 mil cisnes, mas todos eram brancos. Mesmo após constatar isso, você nunca poderá provar que não existem cisnes negros. A falácia indutiva é mais ou menos assim: primeiro, eu só vi cisnes brancos. Segundo, logo, cisnes brancos não existem. Porém, ela pode ser reduzida ao absurdo facilmente. Por exemplo, eu só vi cisnes brancos, logo, poderia haver algum cisne negro, azul, vermelho ou rosa em algum lugar que eu nunca vi. A mesma coisa acontece em toda experiência sensorial e também pode ser aplicado a todo método científico. Por causa do seu princípio empírico, você pode achar estranho, mas pela experiência sensorial, você não pode nem provar que tamareiras só geram tâmaras, pois para provar isso empiricamente, você deveria conhecer todas as tamareiras do mundo, em todos os lugares do mundo, em todos os tempos da história, da existência de tamareiras, e então conferir que sempre tamareiras geraram tâmaras. Mas é impossível que alguém faça isso. Ou seja, o argumento é apenas assumido como verdade. Tamareiras não geram limões, você pode dizer. Se você é cristão, terá que assumir que Deus possa fazer uma tamareira gerar figos, ou o que ele quiser, mesmo que isso seja contra sua natureza. Ainda que poderá usar argumentos de que a árvore gera conforme a sua semente, a sua espécie, né? E a árvore boa só gera fruto bom e a árvore má só fruto mau. Gênesis 1, Mateus 7, 17 e 20. Mas isso não é um argumento baseado na experiência. Pelo contrário, está embasado na autoridade da palavra de Deus e não pode sequer garantir o empirismo de forma alguma, pois Deus controla a realidade como quer, como a gente viu, podendo trocar a natureza desses elementos, né? O argumento formulado contra o método científico é colocado em uma analogia simples com Vincent Chung. Considere o seguinte: argumento A. Se eu esmurrar o rosto de Tom, Tom ficará machucado. Tom está machucado, logo esmurrei o rosto de Tom. Argumento B. Se Tom está machucado, é porque esmurrei o rosto de Tom. Tom está machucado, logo esmurrei o rosto de Tom. O argumento B é válido, mas a premissa B1 depende do argumento A. O argumento A é inválido, pois comete a falácia de afirmação do consequente. A premissa B1 depende do argumento A, e já em si mesma, ela não elimina um número infinito de alternativas. Por exemplo, se Tom está machucado, isso não necessariamente significa que eu esmurrei seu rosto. Talvez ele tenha ido contra a parede, talvez ele tenha caído ao descer alguns degraus, ou talvez Harry, Mary, Jones, em um número infinito de outras pessoas, objetos possíveis, no infinito de combinações, né, número infinito de combinações possíveis, tenha batido no seu rosto. Por exemplo, um alienígena com martelo, uma chave, um macaco com uma chave inglesa ou um grupo de pandas. Assim, o argumento B é válido, mas não sólido, pois o argumento A é inválido. O argumento A corresponde à experimentação científica, a tentativa de descobrir relações da causa e efeito pela formulação de testes e hipóteses.
O argumento B corresponde a uma aplicação das conclusões da experimentação científica, a aplicação de uma relação de causa e efeito supostamente verdadeira. Assim, embora o argumento B seja válido, ele é completamente inútil. Para tornar isso ainda mais claro, vou dar um exemplo. Se a água é úmida, Vincent Chung é presidente. A água é úmida, logo Vincent Chung é presidente. Válido, mas falso. Voltando ao seu exemplo, a premissa 1 é similar à de cima, a B1 de cima. Por si só, ela não exclui um número de alternativas infinitos. Assim, se essa solução se tornar esverdeada, um alienígena cuspiu nela. A solução se tornou esverdeada, portanto, um alienígena cuspiu nela. É isso que equivale todo o empreendimento científico. Primeiro, a uma repetição sistemática da falácia de afirmar o consequente. E segundo, a aplicação sistemática de todas as conclusões falsas assim obtidas. A intenção não é insultar os cientistas, mas lembrá-los a permanecer humildes perante Deus e reconhecer a ignorância, pois Deus torna louca a sabedoria desse mundo. Até onde o homem mantiver a si mesmo no centro do seu conhecimento, julgando seu próprio poder, descobrirá todas as coisas, não considera, julgando que por seu próprio conhecimento e poder descobrirá todas as coisas, não conseguirá descobrir de fato nada. Vincent Chung fala isso no seu artigo Um Grupo de Pandas, né? Seguindo agora o meu estudo aqui. Em segundo lugar, um cristão deveria sempre considerar os elementos da palavra de Deus, que atribuem pensamentos malignos a dardos inflamados malignos, ou seja, pressupõem batalha espiritual. E além disso, pressupõe a carne e o poder do pecado. Das duas maneiras, a Bíblia ensina que você deve vencer o pecado pela palavra, pela fé e pelo poder de Deus. Efésios 6, 10, 18 e Romanos 8, 1, 39. Pessoas depressivas odeiam que você esteja vencendo sua própria depressão. Elas são tão egoístas que quando elas descobrem que você descobriu a liberdade de Jesus Cristo nas promessas de Deus e na fé, elas sentem uma espécie de culpa por não terem conseguido isso também e querem te puxar de volta com elas para o abismo de uma autopiedade da nação em que elas se encontravam. Satanás faz o mesmo, por ser um infeliz e um derrotado, tenta tirar de você a posição que Deus colocou em Cristo, tirar você dessa posição. Para isso, ele e essas pessoas vão te dar diversos argumentos do porquê a depressão é algo tão grande e como você é alguém tão pequeno e fraco, como a sua carne é fraca, etc. Isso mina a sua identidade de Cristo. Você é fraco na carne, mas o Espírito é forte. Ele te dá poder para vencer a carne por meio da fé, para que elas continuem te deixando depressivas, assim como elas, né, que não querem abandonar o pessimismo e a autocomiseração, elas vão começar a citar diversas autoridades científicas. E mesmo que você esfregue em suas caras que a ciência cai no problema da ilusão, elas vão continuar a apelar para isso e também para autoridades de pastores e figuras da fé que defendem falsa piedade. Não permita isso, do contrário, seu segundo estado se tornará pior do que o primeiro. Vincent Chung fala sobre fazer do sofrimento algo tão importante que as pessoas não conseguem se livrar dele. Ele diz: os cristãos costumam considerar os puritanos especialistas em depressão espiritual ou melancolia. Acho que foram especialistas em permanecer nela e não em triunfar sobre ela. Só porque eles escreveram muito sobre isso não significa que eles continuassem lutando com isso. Suas lutas intermináveis sobre todos os tópicos promovem tédio, a depressão, a angústia, a raiva, em vez de resolver os problemas que abordam. As pessoas que estudam os puritanos em busca de ajuda neste assunto podem sentir que encontram seus espíritos afins entre os teólogos entediantes. Mas há apenas ressonância e nenhum avanço. Quando o demônio vem para oprimi-los, eles o convidam para sentar e tomar chá com eles. Eles o estudariam e viveriam com eles por anos. Isso ele fala no seu artigo, trecho Sofrimento, um fetiche existencial, no site dele, em inglês. Vincent Chung aqui ataca a falsa piedade, a incredulidade que flui até mesmo dentre aqueles que são considerados melhores no assunto sobre melancolia. Eu aconselho a ler esse artigo inteiro. E no último parágrafo desse mesmo artigo ele conclui: para os cristãos, o sofrimento é um fetiche existencial. Talvez você goste desse sistema de dor, luta religiosa, porque ele faz você se sentir piedoso. Você está se exercitando, se excitando como um louco. Não tem nada a ver com viver para Cristo. Você é falso. Se você negar a si mesmo, então Cristo viverá em você e você exibirá suas qualidades e poderes. Se você negar a si mesmo, você terá fé, alegria, paz, cura e poder do Espírito.
e todas as coisas que Jesus Cristo sofreu para obter para você. Deus até ressuscitou dentre os mortos e ordenou para que supervisionar a aplicação da redenção, para se certificar de que você receberá o que pertence a você em Cristo, e ninguém pode tirá-lo de você. Mas o que você faz? Você cospe na cara dele, pisa no sangue dele, então prega sobre isso como se fosse o evangelho. Isso aqui acaba o Vincent Young em seu artigo Sofrimento, né? Um fetiche espiritual. Então agora a minha conclusão. Ou seja, a libertação do pecado, do poder das trevas e do domínio do diabo vem da obra de Cristo. Isso significa que todo cristão deve triunfar sobre o pecado. Quando vemos a Bíblia falar sobre sofrer por Cristo, ela não fala sobre depressão e pensamentos blasfemos, mas ela fala sobre ser perseguido por pregar a verdade do Evangelho, ou seja, pregar o arrependimento e aquilo que Cristo conquistou para seu povo na cruz do Calvário. Não há desculpa nenhuma para nós aceitarmos o sofrimento e não triunfarmos sobre ele pela fé. O Espírito é infinitamente mais poderoso do que a carne. Ele vence e sempre vencerá a carne. Deus não mente e não pode voltar atrás em suas promessas. Esse é o meu artigo. Invencível Perseverança dos Santos em O Peregrino, de John Bunyan e Yuri Shine. Editado hoje, dia 25 de setembro de 2020.